Muito bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Essa é a primeira conversa do ano de 2026 e hoje vamos conversar com o ex-vereador, ex-deputado e atual prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi. Prefeito, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua propriedade, separar um tempinho aí na sua agenda, que é corrida, né, para bater esse papo conosco. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar e através da TV Câmara, contribuir para o trabalho que vocês fazem de fazer com que todas as opiniões fiquem, em primeiro lugar, sejam passadas ao público, porque essa é uma TV que tem audiência, e é uma audiência instantânea, as pessoas estão já aqui nos acompanhando, embora a gravação tenha sido em 2025, ela vai ao ar agora, nesse momento, 2026. E ao mesmo tempo eu sei que vai ficar para o arquivo, né? Então é uma entrevista assim, que eu sinto de bastante responsabilidade, pelo menos, de minha parte. Muito obrigado pelo convite. Que legal. Bom, o senhor, numa certa época, nas nossas campanhas, né, chamou o senhor um forasteiro, vai governar Bagé. Bom, eu queria que o senhor falasse sobre Serrinha Velha e Sobradinho, que é a sua terra natal. Eu sou do interior do município de Sobradinho. Serrinha Velha é o nome daquela localidade, aquele povoado, que fica hoje no interior do município de Segredo. E eu saí de lá com 9 anos, saí para estudar, embora voltasse sempre nas férias, né? Sim. Lá para o interior. A atividade da dona Elvira, do seu Rafael eram agricultores e comerciantes, tinham um comércio de interior, né, também chamado de... Lá era bodega, pode ser bolicho, pode ser armazém. Sim. Né, secos e molhados. Mais ou menos, era um comércio até que razoável para o interior lá. Alguns iam tomar uma cachaça, mas a maioria ia comprar. Sim, os sortimentos. Sortimento geral, mas tinha até roupa, né? Na época eram peças inteiras de fazenda, né? E alguns medicamentos que se precisava, assim, para dor de dente, corda para dor de varal, barriga. Sorrisal. Exatamente aquelas coisas que tu tem que ter, que não são, evidentemente, prescrições médicas. Numerosa a família? Tinha muitos irmãos? Não, 4 irmãos. O senhor é mais novo, mais velho, é do meio? 5 irmãos. Na verdade, nós somos 5. 6, um faleceu. E o irmão mais velho. Eu sou o último, a rapa do tacho. Aí depois saí para estudar. Sim. Saí em Sobradinho, Candelária, Certo, Sobradinho. Candelária. Depois Santa Maria, onde eu fiz o 3º ano do ensino médio, né? Uhum. Do 2º grau, antigo Segundo grau na época. Fiz vestibular, fiz cursinho. E aí eu tinha que passar no vestibular, porque o meu compromisso era nunca rodar. Meu pai pagava, com muita dificuldade, mas eu não podia rodar. Ele sempre me disse, o dia que tu rodar, tu passa a bancar o teu estudo e vai trabalhar para isso se tu quiser estudar. Sim, porque eu não fico pagando vagabundo, segundo ele. Então eu tinha que estudar, né? E aí passei no vestibular em Bagé e em Pelotas. E fiquei por Bagé mesmo, porque foi aqui onde eu, de cara assim, me aquerenciei, já encontrei amigos. Teve algum... Eu ia perguntar, porque antigamente todos os vestibulares das federais era tudo meio que no mesmo final de semana, tinha que optar por um. Não, mas eu fiz muitos vestibulares. Porque como eu tinha que passar, e eu fiz um 2º grau razoável, o cursinho fiz meio matado, e isso aí bateu o desespero. Sim, já estava em Santa Maria, final de festa, gurizada, imagina. Sim. Né? E aí eu tinha que passar no vestibular, então eu aproveitei todos os vestibulares possíveis. Eu comecei no dia 6 de janeiro e terminei no dia 29 de janeiro. Uhum. E fiz, né, porque eu não sabia o que queria, na verdade. Ou eu queria tudo. Tudo era importante para mim. Sim. Né? Eu fiz o primeiro vestibular, foi em Santa Maria. Para qual curso? Santa Maria eu fiz para medicina. Sim. Que na verdade não tinha uma convicção depois, nem da carreira. Depois era muito confuso. Sim. Medicina eu acho que era para ganhar dinheiro. Depois eu fiz em Santa Cruz Direito, que é o que eu gostava.
Depois eu fiz na PUC, em Porto Alegre, para veterinária. Eu gostava de animais. Depois fiz em Bagé para Direito. E depois fiz em Pelotas, na Católica, para Filosofia, que eu também gostava. Na época eu tinha lido toda a Bíblia. E Bíblia é a teologia, mas tem todo um princípio filosófico. Sim. Que é fundamental. Os padres, os pastores, que têm uma formação assim muito boa, eles fizeram teologia e fizeram filosofia. Né? Sim, sim. E aí então foram 5 vestibulares, eu passei aqui, passei em Pelotas, mas como eu acabei encontrando muitos amigos aqui. Que também estavam fazendo esse circuito de fazer não, vestibular por só aí. eu, assim, que eu vi, né? Porque eu peguei do primeiro possível ao último. Sim. Aí passei em 2, fiquei por baixo, aí está resolvido. E estou até hoje. Bom, a gente deu uma acelerada aqui nessa primeira, na infância e adolescência. A política já era um assunto presente na tua casa na infância, na adolescência? Como é que isso começa? Sempre foi. Meu pai sempre teve envolvimento, ele era do antigo PTB. Era um trabalhista. Trabalhista, Brizola. Né? Imagina, em 64 eu tinha 4 anos. E era aquela coisa, Brizola, governador, aquela confusão. Né? E depois eu tive primos, né? Vereador, vice-prefeito. E teve meu primo e meu padrinho, que foi deputado estadual e depois deputado federal. Ivo Mainardi, exatamente. Então vem de família, né? Não teve um irmão que concorreu? O irmão também, exatamente, né? E então na verdade são vários, né? São vários parentes e todos sempre numa mesma linha. Hoje é que estão um pouco mais, alguns se foram para a direita, né? Porque afinal de contas essas coisas aconteceram nos últimos tempos de forma a quebrar um pouco essa coisa mais razoável do convencimento. A moderação, né? A moderação, então é um problema. Bom, Ivo Mainardi, isso na época o senhor em 1978 está concluindo esse curso no ensino médio em Santa Maria, e fazer vestibular em Bagé. Política estudantil ainda não... Não, eu comecei em 79, eu já comecei aqui em Bagé. E depois 80, 81... Mas já vinculado ao MDB? Não, eu era... Em 78, em Santa Maria, eu fiz campanha para o Ivo Mainardi. Né? A história é muito boa do apartamento, do começo do apartamento. Tu leu o livro, né? Sim, a história é muito boa. O cara leu o livro, sabe tudo o que aconteceu. Fora o que eu não contei. Ou porque eu esqueci, ou porque não dá, é impublicável. Tem coisa assim. Bom, tem uma curiosidade muito interessante que eu achei aqui, que tem alguns paralelos da sua trajetória política com o presidente Lula, e uma delas são o Chico e o Fábio, né? O Frei Chico foi muito influente na trajetória do Lula para virar sindicalista, né? E eu queria que tu contasse a história desses irmãos maristas que moravam no bairro São João, que eram teus amigos, tu morou com os caras. Como é que foi isso aí? Morei do lado, né? A gente começou no movimento estudantil. Nós tínhamos um grupo extraordinário ali, né? E começamos disputando os DAs. Ganhamos o DA do Direito e depois, em 81 ou 2, nós ganhamos todos os diretórios acadêmicos, com exceção do DA da Educação Física. Né? E aí, nós tínhamos uma força muito grande no movimento estudantil. E neste período eu também comecei a militar no PMDB já era. Sim. Né? Tinha o Davi Pegas, que era um vereador de esquerda, né? Advogado, né? Advogado. E ele morava lá no bairro São João. Né? E eu digo, vou morar lá também, porque conheci os 2 irmãos maristas que tinham um trabalho comunitário, trabalhavam com uma grande horta nos fundos da casa. E era assim, eu me encantava assim com aquela vida simples, comunitária e uma vida de quem
quero ajudar as pessoas, né? Aí aluguei uma casa do lado, pequenininha, né? Um quarto e a metade da casa de chão batido. Né? E foi ótimo, ali eu aprendi muito, assim, muito, muito, muito com eles. Depois fui candidato, em 82, candidato da juventude, do movimento estudantil e de muitas lideranças de bairro que eu acabei também conhecendo. Sim. Né? Então eu não sei, por exemplo, se eu conto no livro, mas eu tive muitas pessoas de várias comunidades que me apoiaram, donos de comércio, porque eu passei em todos os comércios vendendo fumo em corda. Era uma forma de ganhar uns pila. Né? E aí fiquei amigo dos donos. Né? Bah, se eu disser aqui, muitos vão lembrar. Né? Dona Maria ali perto da rodoviária, Salomé lá no bairro Bonito, né? Entre outros tantos. Né? Sim, porque o senhor, paralelo às atividades como estudante e tal, vendeu fumo, vendeu cuca, foi despachante. Eu sempre tentei me virar, porque assim, eu achava que o salário de vereador te dá uma determinada condição, mas tu não pode viver com aquele salário como se tu fosse dependente daquilo ali, entende? Sim. Eu, quando deixei de ser vereador, eu passei 2 anos fora. Em 80, eu me elegi em 82, 88 me reelegi, foi até 92. De 92 a 94 eu botei uma lojinha. E começamos sem dinheiro, eu e o Jerônimo, um sócio. Sim. E só no peito e na raça. Né? Mas toquei 2 anos. Ah, não, mas eu tive o posto antes, que também a gente comprou. Só que quando eu vendi, depois não me pagaram. E esta chácara eu comprei quando eu recebi o dinheiro do posto. Sim. Mas aí eu já era deputado federal. Bom, e até que a gente está aqui, teve muito ruído a respeito da aquisição dessa chácara, né? O Mainardi está milionário, está comprando campo no Uruguai. Mas é que a direita, essa é uma característica da direita, né? E permanece até hoje, né? De inventar histórias. Os caras inventam que eu tenho fazenda no Uruguai. Né? E essa chácara eu comprei com dinheiro que eu recebi da venda do posto de gasolina. Eu vendi o posto em final de 92, após a campanha, fiquei devendo um pouco e tal. Eu tinha que pagar, eu não tinha como pagar o restante da campanha. Na época a gente botava dinheiro e mais assim, né? E eu vendi. E quem me comprou não me pagou, mas deu um bem em garantia. Sim. Garantia real. Eu passei depois, não recebi, passei 2 anos na minha lojinha, porta de fábrica, em que eu era sócio, eu e o Jerônimo. E aí, em 94, foi o meu ano, digamos assim, eu diria assim, 94 e 2024, são os 2 grandes anos. E 94 foi porque, naquele ano aconteceram 3 coisas. A minha filha nasceu em fevereiro, eu me formei em agosto, e me elegi deputado federal em outubro, novembro. Que contrariando a vontade geral. Contrariando o que todos me orientavam, né? Vai estadual, e eu vislumbrei, por várias razões, a melhor possibilidade de eleição é a Câmara Federal. E aí eu estava já há uns 10 meses como deputado federal, foi que uns parentes do meu devedor fizeram, sim, usaram o dinheiro dos negócios deles e me pagaram. Aí recebi. Finalmente. Quando recebi, tirou o pé da lama. Quando eu recebi, eu comprei a chácara de 50 hectares. Você entende que é essa? Que eu tenho até hoje. Quer dizer, nunca foi uma grande fazenda. E na época o valor da terra era bem menor. Era um pouquinho mais fácil. Era mais fácil, né? Bom, voltando um pouquinho, eu sei que o senhor foi expulso da Orcamp, depois foi reencaminhado para a Orcamp. Como é que foi essa polêmica? Porque o movimento estudantil sempre foi muito forte, né? Na nossa época, foi um período em que a gente reconstruiu a UNE, a União Estadual de Estudantes, a União Nacional de Estudantes, e nós tínhamos muita força na Orcamp. Nós paramos a Orcamp, a FUMBA na época. Acho que em 2 oportunidades nós paramos. Uma greve nacional, né, dos trabalhadores, e, enfim, das lideranças, na época, por salário, por liberdades, por eleições diretas, não se votava nem para prefeito, no nosso caso, e nem para presidente da República, por eleições diretas, Sim, Bagé pelo ensino público e gratuito, né?
E nós paramos, pelo não aumento exorbitante das anuidades que a FUMBA cobrava, paramos a FUMBA em 2 oportunidades. E isso nós tínhamos muita força, inclusive junto aos professores, né? E a reação foi grande na época, assim, para conter a força do movimento, identificaram em mim, a partir de uma denúncia que eu fiz na Câmara das condições que eram oferecidas para os alunos, condições de educação, condições de ensino, né? E também porque a FUMBA na época ela aplicou um percentual de reajuste das parcelas, das anuidades do valor a ser pago, né, por parte dos estudantes, acima do que o MEC estipulou. E aí eu, como era um cara combativo, veio uma informação de dentro do MEC, informando, e aí eu denunciei. E aí eles tiveram que devolver e tiveram que divulgar. E para eles foi uma derrota, né? Devolver recursos porque cobraram a mais. E a reação foi aproveitar as férias, né? Em final de dezembro, abrir um processo. Bom, por isso que só acabou se formando só em 94. Pois é, fiquei 10 anos fora. Aí o professor Morvan me deu anistia, eu voltei, dei-lhe um pau e me formei. Voltei em 93, saí em 83, me formei em 93. Me formei em 94, um ano e meio depois. Aí só tirava 9, 10. Você aplicou? Me apliquei e virei advogado, na verdade, não tinha lá. Não precisava da prova? Não precisava da prova da OAB. Bom, 94, se formou, a filha nasceu, mas estava em Brasília. Eu imagino que tenha sido um período de adaptações, teu, familiar também. Porque Brasília é uma vida completamente diferente, né? Só que eu também tinha que estar aqui, então era muito difícil, né? Chegar em Porto Alegre, vir até Bagé, depois, isso na quinta, na segunda-feira ou terça, tinha que retornar a Bagé, Porto Alegre, Brasília, era muito puxado. Aí, 2 anos depois, 96, já tinha que ser candidato a prefeito. Aí a gente já se mudou de volta, fomos morar em Porto Alegre. E depois, passados 2 anos, depois viemos morar de volta em Bagé. Sim. E aí insisti com a eleição para prefeito, 96. Terceira tentativa. 96, a terceira tentativa. Esse é um outro paralelo com o presidente Lula, né? Que na 4ª tentativa... Claro, eu perdi em 96, me reelegi deputado federal em 98, e bem. Sim. Dobrei praticamente a minha votação. E 2000 eu voltei na 4ª tentativa e aí ganhei. Eu lembro... Mas já foi difícil, sim, viu? Sim, porque não é fácil. O pessoal, como agora, gente, tu pode botar o maior marginal que tem de candidato, a direita vai lá e vota nele. A direita, a extrema-direita, não... Se é contra o PT, qualquer um. E o que é uma coisa irracional, tu entende? Né? E é uma coisa absurda, né? Um debate que era muito caloroso nessa época era a questão do movimento sem terra, né? Principalmente ali na virada dos anos 90, até talvez em 96, porque eu me lembro da campanha, Bagé vai virar um mar de sem terra, né? Se eleger Essa foi a mentira que contaram. Mas a direita age assim. Veja só, o que eles diziam do Lula? Que ia fechar as igrejas. Eles diziam isso lá quando ele ganhou a eleição em 2002. E disseram agora de novo, a mesma história. Vai fechar as igrejas. Qual é a outra? Tinha uma outra coisa assim, deslocada, tu entende? E muitas pessoas acreditam, né? Ele vai fechar, nem lembro. E assim, o Bagé vai se transformar num mar de sem terra. Eu ganho as eleições e nós não tivemos nenhum movimento, nada que criasse alguma instabilidade, a não ser uma caminhada que foi feito pelo Sem Terra, que acamparam lá entraram lá pelo São Domingos e acamparam lá no Recreativo. E depois fizeram uma caminhada em Bagé. Só! Durante 8 anos. Nada. Mas sempre me dei bem. E em anos anteriores era uma confusão. O Ganaco queria impedir.
Porque a gente fala que o muito em fake INCRA news hoje, mas isso sempre existiu, né? Sim, na época era só com mentira mesmo. Né? Eles inventam uma história. E aí inventaram. Gente, era uma loucura, né? Mar de sem terra, mar de sem terra. Uma matéria feita na frente do hospital. Tá vendo esse hospital? Aqui é a Santa Casa. Se o Maynard ganhar, como o Bagé vai se transformar num mar de sem terra, e essas pessoas, né, pobres, doentes, querem ter o direito e terão o direito de ser atendidos no hospital. Então eles virão para esse hospital. E você, bagense, vai ficar sem o atendimento no hospital. Né? E na vida real a cidade era um caos. Os servidores estavam com 20, tinham setores do servidor com 23 meses de salário atrasado. Era um caos. E olha que eu ganhei por uma diferença muito pequena. Sim, não foi fácil. Não, né? não foi. E na eleição passada, que eu perdi, em 96, Sim. também foi uma grande mentira que me tirou a vitória. Que foi a mentira de que eles, com a colaboração do governador Brito, e umas coisas interessantes, né? Quando a pessoa dá para... Sei lá como é que eu posso qualificar, sei lá, nem vou. Mas o PMDB... Você tá falando do Brito? Não estou falando de 96. O meu vice era o O Eloy. PMDB e o Brito fez campanha, sim. O vice era o Eloy do PMDB. Né? E o Brito autorizou o Mosman, que era o secretário de desenvolvimento do PMDB, vir a Bagé, mentir para a população 5 dias antes das eleições. Que ia salvar a CICAD. Que ia salvar a CICAD, que estava aberto, ia gerar não sei quantos mil empregos. Então estava lá o presidente da CICAD, o Mosman no meio e o Guanaco do Lago. O Guanaco não falou nada. E é toda a expectativa de uma empresa como a CICAD vai abrir. É uma loucura, né? Sim. Não... E aí virou, a nossa pesquisa eu estava na frente, com 3, 4 mil votos, e ele ganhou por 3, 4 mil votos. Sim, que coisa. Interessante, virou o jogo. E depois, analisando, vê que umas coisas são... Deus escreve... Como é que é? Certo por linhas tortas. Aquela eleição era a eleição que, se eu ganho, viveria os 4 anos de... Penúria total. Penúria total. Era Fernando Henrique, não tinha dinheiro para nada, gente. E eu ganhei 2000, peguei 2 anos de Fernando Henrique, já conseguindo alguma coisa, porque eu era deputado federal. Sim. E depois peguei mais 2 com o Lula, bombando. E depois mais 4. Então, ou seja, eu perdi quando tinha que perder, me parece. Né? Deus me deu essa vitória quando eu tinha que ganhar. E agora a mesma coisa, com o Bolsonaro. E o que o Bolsonaro... O que o Bolsonaro... Sido, né? Nada. Se para o aliado dele, número 1, ele não deu nada, o que deu? Uma outra mentira. Ai, deu o Hospital do Câncer. Não tem Hospital do Câncer. Tem uma uma quimioterapia que começou ainda quando eu era o prefeito, certo? E depois a radioterapia, que foi um processo em que todos os presidentes contribuíram, que vem do Lula, que foi para Dilma, foi para o Temer e com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro veio inaugurar, inclusive estava vazio. Né? Estava vazio, não tinha nada dentro. Sim. Foi uma inauguração fake. Dizem que ele saiu daqui furioso, porque não tinha nada. Não tinha dentro. nada. Bom, né, essa trajetória aí de 4 tentativas, pleitos municipais, pleitos federais, historicamente, assim, não sei, eu vou recapitular, vou refazer a pergunta aqui. Nas suas 2 primeiras gestões, o senhor se desentendeu com o Juscelino e também desentendeu-se com o Baiar. Então eu queria saber se esse Maynard 3.0, depois de toda essa caminhada, se ele está um pouco mais ponderado. Não, mas o problema eu acho que não era eu. Entende? O Beto Alaja pode eram ficar as dificuldades que nós tivemos. Ou eu aceito o PDT com o Juscelino de vice, ou não tenho PDT. E se eu não tivesse o PDT, eu não ganhava do Guanaco. E todo mundo dizia que não duraria um mês pelo temperamento do Juscelino. E meu, de certa forma, durou 2 anos e 5 meses. Durou bastante. Né? Sim. E o Baiar também, uma pessoa de muita personalidade, uma pessoa correta, digna, tenho muita consideração. Agora, também não, o Baiar queria ser candidato a prefeito. Entende? Ele saiu do PSB, de onde ele se construiu, né? Foi para
não lembro que partido, PPS, eu acho que foi, é. né? E queria ser o candidato a prefeito e não havia possibilidade. O PT com, sei lá quantos vereadores, tinha 6, 7 vereadores, né? O PPS não tinha um vereador, não. Ah, eu tenho legitimidade porque eu sou vice, eu sei, mas não entende? Então, tem coisas que não se constroem assim. Mas enfim, aconteceu. E agora estou na terceira, né? Eu tenho muita esperança que não vai acontecer com o Beto. O Beto é um baita parceiro. Gabinete móvel, assim, não vai ter não. Espero que não. Não vai ter, não tem por que ter. Porque o Beto é uma pessoa madura, tranquila, né? Faz um belo de um trabalho. Eu olho pro Beto, eu fico olhando o Alckmin, fico olhando esses vices que o Lula teve, né? O Zé Alencar, né? Sim. Pá, os caras... Que é aquele aliado improvável, né? Inicialmente olhando, pô, o cara é um empresário, mas que alinhou legal, né? E hoje, se tu for ver qual é a nossa diferença ideológica, programática, ao estarmos governando junto. Nenhuma. Se eu perguntei, afinal de contas, o que nós temos de diferente? Ele riu, disse nada. Sim. Ou seja, né? Por quê? Porque nós temos um governo decente, não tem esquema, transparente, estabelecemos prioridades que é comum entre nós, né? E olha a diferença do que nós estamos fazendo e do que foi feito. É uma diferença brutal. E tudo que nós fizemos é combinado entre nós. Pagar 85 milhões de reais de conta vencida até 31 de dezembro de 2024 é uma decisão conjunta nossa. Já antecipando uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas o estado que o senhor pegou a prefeitura lá em 2001 e agora em 2025 é comparável? É muito ruim? É muito pior? Como é que o senhor avalia? Muito pior. Não há comparação. Não há comparação. De jeito nenhum. Lá, a dívida era com funcionalismo, que ia de mais ou menos, acho que 8 meses a 23 meses, porque eles se perderam, não pagavam mais o salário em dia e os funcionários recebiam vale. Nem era mensalmente, recebia o vale quando dava. Então tinha funcionário que pegava com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, o carnê do IPTU, as pessoas davam o dinheiro para o servidor público, ele ia lá na caixa da prefeitura, tinha caixa na época, e pagava o IPTU e o mesmo dinheiro ele pegava de volta. Pegava de volta como vale. Esse foi. Agora as contas estavam razoavelmente em dia. Né? Fornecedor. Estava. O que este governo fez, os salários estavam em dia, né? Mas 408 funcionários tiveram aumentos, né? E os 2.300, incluindo os aposentados, não tiveram. Ao longo desses 4 anos, desses 8 anos, tiveram 4%. Então tem um desequilíbrio grande que nós vamos corrigir agora a partir de janeiro. Parcialmente, pelo menos. Sim. Porque nem vamos conseguir chegar no salário dos outros servidores, por exemplo, de nível superior. Isso não vai dar agora. O problema são no conjunto das dívidas. Tu pagar 85 milhões. Gente, o que nós faríamos com 85 milhões? Meu Deus do céu. E dívidas de toda a ordem. A principal delas é com a previdência dos servidores. Né? Mas pagamos, tinha que pagar. E quando tu entra na prefeitura, tu pode até ficar bravo, xingar. Mas o que é isso? É um absurdo, mas tem que pagar. O que eu vou fazer? Se eu não pago oficina, não vai ter oficina. Se eu não pago fornecedor de alimento para merenda escolar, não vai ter. O tribunal exige que seja pago de trás para frente. Então eu fui pagando de trás para frente até nós liquidarmos 2024. Nós terminamos. Claro que daqui para frente agora eu tenho que reorganizar a Previdência Municipal. A dívida da Previdência, gente, é uma loucura. Né? Dá mais de 600 milhões, está lá, para todos verem. Mas o que é isso? Né? Não é o déficit. O atuarial. Não é o déficit atuarial, que é de 1 bi e tanto. É impagável, né? Sim. Mas o que nós... E aí nós estamos parcelando em 300 meses
Eu espero que esse assunto esteja resolvido para os próximos 25 anos, 300 meses, dá 25 anos. E o nosso compromisso, ao parcelar em 300 meses, é autorizar o governo federal, o Ministério da Previdência, a descontar a parcela na transferência do FPM, do tributo que o governo, a contribuição, né, que o governo federal, através deste fundo, né, repassa, que é uma parte do IPI e do imposto de renda. Então nós estamos autorizando e vai ser descontado neste repasse, para nós ter tranquilidade e garantir para os servidores que não vai ter risco de quebrar a sua previdência. E também para a sociedade, porque se quebra a previdência, eles não vão ficar a ver navios. O município tem que assumir. Sim. E ao assumir uma conta altíssima, não vai sobrar recursos para saúde, para arrumar as ruas e assim por diante. Sim. Bom, prefeito, o senhor, ao longo da sua trajetória, teve diversos aliados históricos, né? O senhor falou no Jerônimo, que foi seu sócio, Carlos Delevate, Paulo Abeiro Ferraz. Eu queria que o senhor me falasse especificamente do Marcos Pérez. Qual foi o papel do Marcos nessa tua caminhada aí? E se tu já achou alguém, algum substituto, algum... Ah, tá aqui o Renan. O Marcos eu conheci ele. Imagina, quando me filiei, nem antes de me filiar no PT, 80 eu acho, o Marcos trabalhava no Correio do Povo, né? Correio do Povo, jornal grande, e depois no Correio do Sul, foi o jornal, né? Repórter do Correio do Sul também, jornal. O Standard era desse tamanho. Tinha que fazer textos. E eu te confesso que o Marcos foi o cara que melhor botava no papel aquilo que eu pensava. Eu dizia para ele, tia, nós vamos fazer uma matéria sobre a importância, né, dessa entrevista para o registro histórico, né, deste período em que eu fui 3 vezes prefeito e tal, papapá. Quando vi, ele estava com o texto pronto, numa rapidez, numa capacidade, né, de escrever, o brilhantismo associado ao seu grande talento, né? E isso acontecia porque ele aprendeu muito, né, a ter a rapidez do raciocínio do programa do Musa, né? Junto com o Josicar, com o Roberto Dias, o Musa. Depois, nos jornais, se tu escrever, eu preciso que tu faça nem sei se é laudo daquilo, com jornais desse tamanho, tu tem que fazer uma folha daquelas, eu não sei quanto. Tu tem que escrever que não é mole, sobre aquilo que tu está contando a história lá, né? Então, ele aprendeu muito. E aí começou a trabalhar comigo, já em 80, não me recordo, 3, 4, e foi, né, até, enfim, a sua morte precoce, muito precoce. Morreu jovem, né? Muito jovem, uma tristeza. Eu não conheci o Marcos, não trabalhei com ele pessoalmente, mas no jornalismo, todo mundo que teve esse convívio, ele é praticamente uma unanimidade, né? Professor. Professor, justamente. Ele chamava todo mundo de professor. Sim. E aí, professor? E além de ter essa capacidade de escrita, de síntese e tal, ele também tinha relações, ele também sabia onde é que tu, né, o que tu poderia fazer, não fazer. Ele também era um conselheiro político, porque ninguém faz nada sozinho. E ninguém desenvolve ideias, projetos e constrói sem ter a contribuição efetiva dos outros, né? Às vezes tu não concorda, mas depois tu reflete, chama de novo, vai. E o Marcos foi muito isso, ele foi muito parceiro imagina, ele trabalhou comigo como vereador, como deputado federal, como prefeito, secretário da Agricultura, como deputado estadual. É loucura, foi uma vida inteira, tu entende? Né? E devo muito a ele e ao seu talento. Bom, falamos, né, da primeira eleição. O senhor deu uma entrevista para o professor Cláudio Lemezec, onde ele colocou num hall dos
grandes realizadores, né, junto com o José Otávio, com o próprio Carlos Azambuja. Nesses primeiros 8 anos de governo, o que o senhor destacaria em termos de obra ou de realização para Bagé? Que o senhor se orgulha ou que daqui a pouco foi difícil de tirar do papel? Tem a questão da educação. É difícil, IFSU, assim, Unipampa, mas... é que, sem dúvida, né, a conquista da Unipampa e do Instituto Federal foi o que foi de mais marcante, né? Porque tem coisas que tu faz e outros vêm e desfazem. Muito, sim, muito que eu fiz. Nós temos o melhor aterro sanitário do Rio Grande do Sul. 1 ano depois já não tinha. E agora vai lá ver como é que ficou, entende? Eles fizeram tudo. E virou um lixão. E nós passamos 8 anos trabalhando para fazer. Né? Que mais? A obra da barragem, quando o senhor encerrou aquele mandato, estava assinado, tinha o valor depositado. Sim, foi teoricamente era só tocar. Hoje eu estava contando para o Pimenta, hoje, nós estamos gravando essa entrevista dia 23 de dezembro. E eu conversei hoje com o Pimenta e passei para ele 2 pedidos, na verdade, para ele buscar junto a Brasília, junto à saúde. E eu contei para ele que o Padilha me ligou 3 vezes no dia do meu aniversário, 30 de dezembro, me parabenizando e dando um presente. E o último presente foi no dia 30 de dezembro de 2008. Quando ele me ligou, ele era ministro das Relações Não. Em 2008 ele era secretário de era ministro de Relações Institucionais. E me comunicou que a ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, tinha incluído o projeto da barragem no PAC. Estando uma obra no PAC, é uma obra que, por lei, não pode ser abandonada. Ela é tanto que parou aqueles anos e depois foi retomada. É a garantia da continuidade de uma obra até o seu final. É com recursos e com a garantia. O senhor acha que... E eu lembrei disso, né? Sim. Então, assim, naqueles 2 primeiros mandatos, é sem dúvida. Por que eu digo? Porque, veja bem, eu vou dar um número aqui. O Renan hoje me confirmou que o último PIB apontado pelo IBGE, Bagé tem 0,68 do PIB gaúcho. 2001, em 2005 ou 2001, não sei se 2001 ou 2005, agora me falhou a memória, acho que 2001. O nosso PIB, ele era 0,60 do PIB do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 0,60 de toda a produção do Rio Grande do Sul. De 2000, desse período, 2001, até 2023, nós aumentamos. Em 2021, nós chegamos a 0,66. Isso significa deu 10% a mais em relação ao PIB gaúcho. Nós crescemos mais, abocanhamos, temos um crescimento em relação ao PIB gaúcho de 10%. E agora estamos 0,68. Então, e é significativo. Por que isso? Se tu pegar em valores, a gente vai ver que é significativo. O que aconteceu de lá até hoje? A Universidade Federal e o IFSU. E com eles o conjunto das obras feitas em Bagé. Prédios, alunos, professores. Isso dá uma dinâmica, uma dinamização na atividade econômica, social, cultural. Sim. O que efetivamente teve de novo de lá para cá foi isso. Nós continuamos, né? Fortalecemos o setor de saúde, e isso foi feito muito quando eu fui prefeito, de termos um SAMU, depois veio a UPA, de termos o programa de saúde da família, ou seja, o orçamento da saúde cresceu enormemente. Mas o que nós tivemos? Continuamos com a nossa indústria de arroz, continuamos com o nosso frigorífico, quer dizer, não houve um negócio expressivo. Perdão. O que houve é isso. Então,
Não há dúvida. E ninguém vai tirar a universidade. Por mais que um governo negue a ciência, a tecnologia, a importância da educação, né? Como nós vimos o governo Bolsonaro negar, né? É muito difícil ele. Vou terminar com essa universidade. Né? Porque eles dão de pau na universidade, chamam todo mundo de maconheiro, de vagabundo, sei lá o quê. Não é assim? É assim. Né? Se dependesse deles, se fosse fácil, eles tinham terminado. Não vão terminar. Então, isso, eu penso que nunca mais vão retirar de Bagé. Outras obras e conquistas nossas podem retirar. Essa nunca mais. Bom, para este governo, vou te antecipar a tua pergunta. Qual será a marca? É a barragem. Sim. E ela, posso dizer com toda tranquilidade, porque o Dudu fez uma parte e o Divaldo fez outra. Mas ela iniciou comigo... Um parêntese. O senhor acha que se... O senhor falou no prefeito Dudu, que se a sua candidata tivesse vencido as prévias do partido e assumido a prefeitura, o senhor acha que daqui a pouco esse desenrolar teria sido diferente? Não sei, como é que eu vou... Esse exercício... Não vamos fazer futurologia. Esse exercício nem sei se é futurologia. Isso é um exercício impossível de saber o que aconteceria, tu entende? Sim. Mas não tenho como saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a barragem iniciou conosco. Sim. Porque eu fiz uma coisa, nós fizemos, e a Estefania foi central, é por isso que eu entendia que ela era o melhor nome para continuar o nosso trabalho, tenho certeza disso. E tenho certeza também que faria muito melhor, certo? Mas nós fizemos duas coisas que eram fundamentais. Nós tínhamos uma cidade que tratava a água para uma cidade 1,5 o tamanho de Bagé, 1,5, 1,6 do tamanho de Bagé. Então nós tínhamos, bota 100 mil pessoas na cidade, digamos, é mais. Nós tratávamos água para 160 mil pessoas. Ou agora, se é 110 mil pessoas na cidade, tá? Nós tratávamos para 170 mil pessoas. Havia um desperdício brutal lá na ponta, porque não tinha hidrômetro. Sim. Cada um consumia quanto quisesse. E uma perda física, porque a nossa rede é muito antiga. Foi uma das primeiras cidades a ter sistema de água tratada e distribuída. 1914, se não me engano. Aí dos prefeitos aqueles. José Otávio. Nós tivemos ali José Otávio. Tupi Silveira, Carlos Mangabeira. Acho que foram um período ali de 3 prefeitos extraordinários, né? E então, aí eu fui lá. Nós vivemos uma crise, 2004, 2005, né, de novo, de falta d'água. Foi mais de um ano de racionamento, né? Foram 19 meses, sendo, se não me falha a memória, 14, com 6 horas de água por dia para cada um dos quadrantes de Bagé. Então era o seguinte, o que o pessoal me disse? Tu não pode, prefeito, querer fazer uma nova barragem antes de resolver o problema, né, da perda que tu tem da distribuição. Quer dizer, tu perde 60, né, tu perde 160, perde 40%, eu acho, né? Eu li uma estimativa certa feita que era quase 50%. Perde 40%, tu perde 40% da água tratada. Primeiro tem que resolver isso e depois nós vamos... E nós iniciamos a botar hidrômetro, colocar hidrômetro na casa das pessoas. Tinham 7 mil e poucos hidrômetros para 32, 33 mil residências, imóveis, né? Tinha comércio, tinha indústria e tudo mais. Ou seja, as pessoas não aceitavam. Sim, também foi assunto, vamos pagar água. E eu fui para a reeleição, contra o discurso de 2 candidatos que batiam que eu estava primeiro botando hidrômetro, né? E segundo, cortando. Né? E eu sustentei que assim como a energia, quem não paga, corta, por que quem não paga não vai cortar? Então eu não vou pagar. E aí o cara que paga vai pagar por mim e pelo outro, entende? Sim. Quem não paga, tem um outro que vai ter que pagar por ele, porque o DAEB tem que permanecer vivo, dando condições de trabalho. Então, eu enfrentei na minha reeleição e
E respondi. Expliquei por quê e ganhei o debate público dessas duas pessoas, demagogicamente, tratando, irresponsavelmente tratando disso. É só buscar os debates lá, né, as propagandas que eles vão ver. Né? Então, se dependesse deles, nós não tínhamos resolvido, não tinha projeto, não tinha recurso e não teria a barragem que temos hoje. Então, nós fizemos isso, botamos e consertamos muitas ruas onde tinha vazamento d'água. Até hoje tem. Tu sai em Bagé, tu tá andando, tu vai ver vazando água. Ainda tem muitos vazamentos. Que nesses últimos anos, eles destruíram o DAEP. Destruíram, gente. Né? Não só tínhamos uma tarifa baixíssima, menor do estado, talvez do Brasil, porque não corrigiu, mas eles foram destruindo a capacidade operacional do DAEB por uma razão muito simples. Tinha que piorar a qualidade do serviço para justificar a privatização. Eles queriam vender o DAEB. É tanto que contrataram uma empresa, não pelo DAEB, mas sim pela prefeitura, inclusive não pagaram a empresa. Uma consultoria. Uma consultoria para fazer o projeto da privatização. E não pagaram. Agora a empresa nos procurou, uma fundação, e disse, olha, nós queremos receber. Como nós precisamos ter o plano de saneamento de Bagé, e o estudo que eles fizeram foi um estudo bem feito, nós olhamos e dissemos o seguinte, interessante, analisamos todo o estudo e disse, não, esse trabalho que vocês fizeram é bem feito, só que a conclusão era para a privatização. Sim. Eles fizeram para encantar tinha um viés a iniciativa privada. privatizatório. Claro, eles fizeram inclusive o projeto, o edital, para contratar uma empresa de licitação, fizeram o projeto de lei para mandar para cá, deixaram tudo pronto. Chegou na hora, eu acho que teve um problema, aí tem que ir, só eles para explicar. Um dia talvez eles expliquem, né? Por que não levaram para frente? E eu acho que foi pelo fato de estarmos, da obra da barragem estar sendo feita com o recurso do governo federal, com o Exército. Tem o dinheiro do governo federal para fazer todo um novo sistema de armazenamento, captação e armazenamento d'água, né? E aí tu quer vender? Para aí só um pouquinho, gente. O governo federal podia trancar. O Exército podia dizer, não, eu não vou participar. Alguma coisa aconteceu, que eu não sei, mas daí eles não levaram para frente, graças a Deus. Nós entramos, estamos recuperando o Departamento de Águas e vamos recuperar. Nós vamos voltar a ter uma capacidade de investimento, vamos melhorar. Esta barragem vai ficar pronta. Espero para vocês verem. Nos próximos 2 anos, essa barragem vai estar pronta. 2027. Espera. Eu não vou anunciar uma obra que está sendo tocada pelo Exército e por empresas privadas, contratadas pelo Exército, outra que nós estamos contratando. Nós, nesse momento, estamos licitando a limpeza de toda a bacia, dos 322 hectares, que não é uma coisa pequena, e estamos licitando a adutora, a construção da nova adutora para levar desta nova barragem até a estação do tratamento. Até a estação de tratamento. Tem 2 grandes obras. E o Exército está a mil ali tocando a obra, fazendo. Então, em algum momento nós vamos tornar público isso. Né? Bom, então esta será, eu acho não, tenho certeza, a nossa principal marca. Não adianta eles dizerem, é verdade, o Dudu fez uma parte, parou a obra, né? Depois não responsabilizaram nenhum servidor público, não tem nenhum servidor, roubaram da barragem. São tão mentirosos e difamadores, porque quando tu diz roubaram, tu tem que dizer quem roubou. Vai lá no Ministério Público, vai lá na polícia e diz, tá aqui o fulano roubou. Então daí ficam repetindo, o PT roubou a barragem, o PT roubou a barragem. Né? É um negócio impressionante, quando todo mundo sabe quem é o grande ladrão da história de Bagé, gente. Todo mundo sabe. Não é o PT, é esse que vivia nos acusando, que tem, sei lá, dezenas de processos e que vai parar na cadeia, viu? Vai parar na cadeia, em algum momento vai. Porque é impossível uma atrás da outra, né? De toda a ordem. A última agora foi das rachadinhas, né? Que agora daqui a pouco vai estourar de novo. Então, enfim, eu fico muito indignado, porque levantam, as pessoas vêm, estão roubando na barragem. Quando tu fala alguma coisa, estão roubando. Quem está roubando? Quem? Quanto? Aonde?
É porque a barragem, ela, de certa forma, ela é um trauma, digamos assim, social, né? Porque Eles vão ter que né? engolir. Tem gente que está há 40 anos esperando. Eles vão a ter que barragem. engolir o seguinte, ó, que foi no governo do PT, do Maynard e da Dilma, que nós fizemos o projeto, que nós garantimos o recurso, que nós incluímos no PAC. E vai ser no governo do PT e do Maynard, do presidente Lula, reeleito lá, e do PT e do Maynard aqui, que nós vamos concluir a barragem. Ah, vamos ter que engolir. E nós vamos fazer uma baita festa, gente. Pode ter certeza. Tomara. Eu espero que se concretize. Bom, prefeito, vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal aqui. A gente está aqui na chácara. Tem um bosque lindo de oliveiras aqui. Teve grandes mudanças na sua vida. O senhor casou novamente, teve um filho novo. Isso aí energiza a pessoa, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses investimentos em olivicultura e... É que, na verdade, eu nunca parei, é isso que eu te disse. Quando eu cheguei em Bagé, né, eu sempre tive alguma coisa que me desse um pouco mais de renda. Antes de ser vereador, né, eu trabalhei no Bradesco e eu vendi feijão, vendi fumo em corda, né, eu vendi... Sim, o Estilac Xavier fala no livro ali que o Maynard, para mim, era vendedor de bolacha. Vendedor de bolacha. Eu fui vendedor durante uns anos também, representante da Supermed. Supermed era uma concorrente da Dimed na distribuição de medicamentos para as farmácias. A Dimed aqui é a empresa maior do grupo da Panvel. E eu era da Supermed, que eu acho que terminou. Então eu vendia nas farmácias, eu passava diariamente recolhendo os pedidos, mandava via malote pela Oripato para Porto Alegre, no outro dia chegava na farmácia. Na farmácia Rio Branco, na farmácia do Zílio, do Vander, né, do Vander e de tantos outros. Né. Eu chegava mesmo. Então trabalhei nisso, vendi muitos anos bolacha para uma fábrica de bolachas de um tio meu, Maynard. E eu vou te contar uma história interessante. Sabe que eu vendia bolacha e em 90 eu fui candidato a deputado estadual. E eu podia ter me elegido naquela eleição. Se eu entrasse fogo na minha campanha em Bagé, eu resolvi fazer campanha em tudo que é lugar. E aí perdi... Perdeu o foco. Perdi o foco. Eu devia ter centrado a minha campanha em Bagé, nos bairros, nas vilas. E como eu vendia bolacha, né, os meus maiores clientes na cidade era o Vigil. Né? Era o Vigil. Da Salgado e da Tupi. Lá onde está o Peruso hoje. E tinham outros lugares que eu vendia. E aí eu bolei uma propaganda que eu tentei recuperar na RBS e não consegui. A propaganda era o seguinte. Tu colocava assim, e foi num período eleitoral, veja só o risco. Mas eu precisava vender mais bolacha para ter mais comissão, para ter mais dinheiro e com isso ajudar na minha campanha. Sim. Então eu bolei a seguinte campanha, né? Entravam duas mãos na tela assim, né? E uma música, né? Não sei se tinha música, não, talvez alguma coisa de fundo. Entravam duas mãos e começavam a cair bolacha. Começou a cair. Conforme ia caindo as bolachas nas mãos, foi logo que começaram a multiplicar as coisas no computador. Remixar, é isso que você chama? Não sei. Que tu começa a aplaudir e vai indo, vai aumentando os aplausos. Daí a pouco, e começou a cair a bolacha na mão, assim, e enchia, e parecia, e foi de 20, 100, 200, 1.000, parecia 10 mil pessoas aplaudindo, e enchia a tela de bolacha. Pum! Maynard, o melhor, biscoitos e bolachas. Pô, evidente que vendi, propaganda é a alma do negócio. Vendemos muito mais, ganhei um bom dinheiro de comissão. Meu tio ficou furioso, porque eu fiz aquela propaganda e eu queria que ele pagasse, né? Aí eu tive que pagar. Da comissão. Aí quando ele vendeu bastante, ele entendeu. E aí, bom, o negócio é o seguinte, entraram na justiça. O juiz mandou perguntar se existia. E aí nós respondemos que sim, com as notas de venda para o Vigil e tudo mais. E o juiz de Bagé caneteou.
A empresa existe, o produto existe e a propaganda é a alma do negócio. É legal, não É legal. deu problema nenhum. Essa foi muito boa. Eu queria Não. ter visto a propaganda enorme, porque ela foi bem criativa, né? Sim. Imagina, parecia uma multidão. É como se fosse voto caindo. Hoje eu conto essa história, né? Como é que eu não vou contar? É como se fosse caindo. Mas eram as bolachas. E o povo aplaudindo. Sim, não, Coisa tem doida, um né? detalhe agora nesse livro a respeito, porque como de começo lá vocês não tinham campanha, dinheiro para fazer campanha, era feito ao vivo no estúdio da TV. 85 foi. É uma desvantagem, mas é uma vantagem Ah, também, mas- né? Tu mas- pega o que o cara falou e já Mas responde foi o na que eu hora. aprendi, não tem direito ao erro. Sim, Tu errou. Veja bem, 85 a campanha de prefeito não tinha vereador. O meu vice não falava, era o Bagé, o Sidney Ferreira, operário de Candiota. Ele foi uma vez lá, falou uns 30 segundos e trancou. E aí, bom, terminou a sai, ficou espaço vazio. Então não tinha, era eu. 60 dias ininterruptos, de segunda a segunda, sabe? 2 vezes por dia. Por isso que deu 120 programas. Né? O Valdir Gomes uma vez falou, mas não era candidato, e ele falou um conjunto de construções mais doutrinárias e tal. Muito bonito, mas não dá voto. Eu falei, não, tem que ser tu. E aí eu ia para a RBS, subia de meio-dia e de noite. Quando eu era o último a falar, o quarto, muitas vezes eu contestava o que os outros diziam ao vivo. Então era uma escola, foi uma escola, 4 minutos e 45, como se eu chegasse aí agora e dissesse assim, boa noite pessoal, tudo bem? Vocês viram o candidato fulano de tal? Ele disse que quer resolver o problema assim, 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 assado. Não, não tem como. Por isso, tem. Ou seja, eu pegava... quebrava o argumento já e ali. não tinha como, não tinha direito ao erro. Se errar, já foi. Sim. Ao vivo. Ao vivo. Pá! Hein? Não é moleza. E foi uma experiência fantástica, mas era o que era possível fazer. E fizemos. Campanha limpinha, direitinho. O Vargas ganhou a eleição. Sim. Né? Eu entrevistei ele esse E- ano, é. ele falou que era uma eleição invencível, né? Ele, não, porque o Luiz Calil era um cara... Mas e o feio. outro era o Justino. Veja bem, eu queria o Justino Quintana, que é um cara de história em Bagé. Sim, professor, advogado. Professor, né, advogado. Foi secretário de Educação do Brizola. Fez Então ele, 60, sei lá quantas escolas, 500 ele escolas. também era uma pessoa muito brizolista. E eu topava, mas aí o Vargas, não, eu vou. Aí o Justino, vou. E nós ficamos naquela, e eu tinha ido para o PT, tinha saído do PMDB. E os caras, não, tu vai também, eu disse, eu vou. Só que chegou na hora, não tinha dinheiro para gravar, né? Então fazia ao vivo. Quem sabe, Quem sabe fazer ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo. Bom. Não sabia nada, fui aprendendo. Prefeito, já está caindo a tarde aqui, tá um entardecer belíssimo aqui na chácara. Eu vou encerrar o nosso papo, vou lhe agradecer pelo tempo que o senhor separou. Da minha parte, parabéns pela sua trajetória riquíssima, de grandes vitórias e derrotas e aprendizado. E de legado também, né? Bastante legado para a cidade. E espero que os seus planos aí para os próximos anos se concretizem e que Bagé avance. E, enfim, eu deixo a palavra aí para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Olha, eu sou muito grato, né? A Bagé, as pessoas, meus amigos. Eu sempre disse o seguinte, eu sou o resultado da luta da nossa geração. Essa que é a verdade. Como é que eu me elejo 82, com 21 anos? É a força da nossa militância, do movimento estudantil, das relações que eu estabeleci com a cidade de Bagé. Quando eu me elegi, as pessoas, mas de onde esse cara? Quem é esse? Esse alemão? Tu perde já 21 anos, né? Magrinho ali, cabelo, né? Crespo, aquela coisa. Tu pega, não, foi estranho. Tudo era estranho, tudo era... E aquele negócio do preconceito de ser forasteiro, o Vargas enfrentou isso e ganhou a eleição. Né? Esse reacionarismo trabalhou muito isso, né? Essa direita conservadora, xenófoba, preconceituosa. É impressionante, eles continuam igual. A diferença é que antes eles
Como todo mundo sabia que ser de direita era uma coisa muito feia, eles não se assumiam enquanto direita. Não, somos de centro. Aquilo que nós dizíamos, o cara quando disser que é de centro é de direita. E depois eles se assumiram. Né? Então agora nós vivemos um período muito complexo da política, que é o que é. Se me perguntar qual é a diferença, né, entre ser de esquerda e de direita, eu posso dizer o seguinte, talvez duas comparações. Ser de esquerda é ser solidário. Ser de direita é ser egoísta. Estou contigo, o outro te vira. Entende? Sim. É mais, talvez essa seja a expressão que melhor traduza isso. Né? Aí vem as oportunidades que a gente acha que tem que criar, os caras, não, meritocracia. Né? Sim, nesse raciocínio, a falta do socialismo desumaniza, digamos, né? Exatamente. Então, nós enfrentamos ao longo desse... Sempre teve um debate de fundo na cidade. E não é fácil, né? Eu tenho amigos produtores rurais, tem amigos que votam em mim, porque também tem outros conceitos. Eles sabem, eu também sou produtor rural. Eles sabem que muito disso é preconceito. É aquela coisa que do PT não pode, do PT não pode. Não, eles nunca vão poder apagar as conquistas que os governos do PT fizeram, gente. Seja a nível nacional, seja aqui no estado, quando o Olívio e o Tarso foram governadores, seja aqui em Bagé, entende, conosco. Então, tem coisas que, mas é da disputa. O triste é que nós vivemos hoje um período, né, de falta de debates, falta de razoabilidade, de ouvir o argumento do outro. Eu ouço. E muita apelação, né? Muita apelação. Muita apelação, e tu não consegue construir, né, uma síntese. É como se a verdade fosse absoluta e ela é tua. E do outro lado, ela é minha. E aí tu recebe hoje, com o advento aí das mídias sociais, da internet, tu recebe uma coisa absurda, tu vê que isso aqui me parece bobagem. Não interessa. Pá, manda pra frente. A reprodução da mentira. Eu sou de um tempo que na Câmara de Vereadores, que quando a gente fazia uma manifestação e que porventura não fosse verdade, não por má fé, mas por falta de uma informação adequada e verdadeira, nós voltávamos lá e pedia desculpa. Pedia desculpa, mentir, mas de jeito. Compromisso assumido é compromisso honrado, olho no olho. Eu ainda sou desse tempo. Né? Então, eu acho que em algum momento isso vai se acalmar. Né? Esse império de cada um se sentir livre para sair dizendo o que quer sobre os outros, sobre a honra das pessoas, isso é muito ruim. E as fake news. Né? Agora, são novos tempos, eu passei, como nós falamos, né? Eu fiz uma campanha que não tinha, né, mimeógrafo, nós fazíamos com mimeógrafo, a tinta, né, e às vezes álcool para fazer o panfleto. Fizemos campanha ao vivo na televisão. Então é um processo de evolução. E aprendi muito nas campanhas. Né? Fiz campanhas maravilhosas, gente, para ganhar aqui uma eleição em Bagé. As pessoas me perguntam, como é que o PT conseguiu ganhar a eleição em Bagé? Então, assim, se deve à nossa militância, à nossa geração. E é por isso que eu disse, né? E quero encerrar dizendo isso, eu só tenho a agradecer, eu só devo. Nada paga. Eu estava numa vida tranquila. Né? Agora com um guri com 1 ano e 8 meses, já fez, né? Hoje não fez ainda, no dia 26, mas quando for ao ar, já teria, 1 ano e 8 meses, já terá feito. Então, assim, com uma vida tranquila de deputado estadual, do ponto de vista de remuneração, sei lá, 2 vezes, 3 vezes o que ganha o prefeito de Bagé, com a vida, né, sendo por 3 mandatos seguidos o líder da bancada do PT na Assembleia, liderando a maior bancada, super bem. E me chamaram, tu tem que ser o candidato a prefeito, porque esse negócio não pode mais continuar em Bagé do jeito que está, gente. Como é que eu vou negar? Se todas as outras vezes que eu quis, o partido que eu pertenço me deu essa oportunidade. As pessoas que fizeram campanha, fui
17 vezes candidato. Nenhum na história de Bagé. E hoje eu acho que no Rio Grande do Sul eu devo ser o candidato, o político, digamos, que mais vezes disputou a eleição, para ganhar e para perder. E é assim. É por isso que esses golpistas têm que estar na cadeia mesmo, porque eles não suportam perder, gente. Qual é o problema de perder? O Lula perdeu 4, entende? Aliás, perdeu 3. Ganhou na 4ª. Qual é o problema de perder? Aquilo, tu perde numa, te recupera, vai, vê como é que tu perdeu, por que tu perdeu e volta na outra. Né? Não pode. E aí planejaram tudo que planejaram, estão pagando por isso. Né? E se depender de mim, é sem anistia e vão pagar, porque a democracia é um bem, né, universal, inegociável, não existe. Não existe nenhum outro caminho que não seja o caminho da pluralidade, da responsabilidade, né, do funcionamento das instituições. Estão exagerando. Pode até estar exagerando em algumas questões do STF, mas os fatos são o Lula passou 580 dias na cadeia. E ele está reclamando do STF? Não, ele estava lá fazendo exercício, lendo, se preparando e disse, eu vou desmentir tudo isso. E desmentiu. E foi absolvido. E voltou. E ganhou as eleições. E está governando e fazendo de novo um baita governo. Então, gente, assim, eu encerro dizendo isso. Eu só tenho a agradecer. Trabalho muito, exijo muito da nossa equipe, de todos que estão conosco, porque nós temos uma nova oportunidade e a gente não pode errar. É por isso que a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, e nós vamos fazer, apesar de todas as dificuldades, nós vamos fazer de novo um grande governo. Este primeiro ano já foi uma prova disso, né? Esse segundo ano vai ser um ano de muito crescimento das políticas públicas, do cuidado com a nossa cidade. E ao final dos 4 anos, com uma nova barragem, com o DAEB recuperado, com a saúde toda estruturada, nós vamos estruturar. Nós queremos ter os atendimentos com especialistas na região, em Bagé. Nós queremos conquistar uma universidade federal. Nós queremos, né, melhorar os indicadores sociais. Enfim, temos muito para fazer e eu só tenho a agradecer a todos, especialmente a vocês da TV Câmara, que nos possibilitaram este encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Esse foi o Guardados da Memória. Conversamos com o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi. Siga aí acompanhando as nossas redes sociais, também a nossa programação. TV Câmara, sua TV, sua voz.